Imagina que eu tenho uma obra de grande porte. Por exemplo, vou construir, vou gerenciar, eu vou executar, eu vou planejar e controlar um aeroporto. Então, eu preciso organizar como montar isso no meu planejamento e controle. Essas zonas, essas áreas, né? Organizar isso, por exemplo, geometricamente, tá certo? E mais, imagine que eu estou trabalhando num complexo residencial com várias torres ou com centenas de residências, né? Centenas de casas. Se eu estou trabalhando num resort, então eu vou construir aqui vários bangalôs, vários blocos, né, próximos de uma praia, em um lugar de turismo, etc. Eu estou construindo aqui um complexo hospitalar. Esse tipo de obra exige um raciocínio de zoneamento. E vamos entender isso usando um caso real. Aqui você está vendo uma obra real, é um empreendimento, um complexo residencial, e a gente vai usar essa obra nessa aula para você entender os aspectos fundamentais dessa lógica do zoneamento da obra no MS Project, tá certo? Observe que isso não é uma imagem promocional, isso é uma foto, você já está percebendo que é um complexo residencial grande, onde eu tenho 3 torres. Eu tenho toda uma área de lazer e de convivência que não é simples, ela tem toda uma complexidade pela quantidade de itens que foram colocados. Deixa eu até aproveitar aqui e já começar a chamar a atenção para alguns detalhes. Ó. Por exemplo, vou ligar aqui o ponteiro. Observe ó, que aqui na foto a gente ainda está inclusive com um andaime aqui nessa varanda, né? Aqui também, aqui embaixo, ou seja, é uma foto de final de obra realmente, apesar de já estar com o paisagismo implantado. Eu quero que você observe também alguns detalhes da tipologia dessa obra. Olha aqui a dinâmica de fachada que nós temos. Eu vou chamar até a atenção mais lá na frente em outras imagens. Observe que nós temos pavimentos aqui que tem pé direito duplo e varanda alternados, né? E isso gera todo um trabalho, toda uma complexidade de montagem, por exemplo, de esquadrias como esses guarda-corpos, de posicionamento aqui de balancins e balanças para poder executar a fachada e assim por diante. Mas vamos lá. Vamos entender essa obra inicialmente e vamos entender a solução real que eu, enquanto consultor para essa empresa, orientei e a gente desenvolveu e eu montei esse planejamento baseado nesse zoneamento para você entender bem em cima de um caso verdadeiro. Você está vendo aqui que a obra ela é grande realmente e está implantada numa região da cidade já bem consolidada. Você vê uma quantidade enorme de edifícios, né? Uma avenida com um fluxo considerável. Então você tem aqui ó, uma área grande de lazer, dá para perceber também. Aqui nessa outra imagem a gente percebe mais um pouquinho daqueles detalhes de fachada, né? Olha só algumas variações que inclusive existem, elementos de fachada em pavimentos mais acima, nos últimos pavimentos. Aqui normalmente nós temos a avenida, alguns outros edifícios aqui ao redor, residências. Então você percebe que é um empreendimento real, aqui não são imagens de folder, não são imagens do comercial. Aqui nós estamos vendo fotos reais da obra. Para você visualizar até melhor, eu trouxe também esse vídeo. Você está vendo essa visualização, esse rápido voo aqui na área externa para entender o porte do empreendimento. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho da complexidade da obra para nós entendermos a necessidade e a solução de zoneamento. Então aqui nós temos o seguinte, deixa eu te mostrar. Aqui é a implantação, acompanha comigo. Esse desenho representa a implantação no pavimento térreo. Aqui nós temos ó, uma torre. Só que observe que o que eu estou chamando de uma torre, na verdade, vale por 2, ó, porque aqui funciona como uma torre, efetivamente, e aqui já funcionaria como uma segunda torre. Ó. Então, o que lá a gente chamava, por exemplo, de torre 1, aqui eu tenho o equivalente em termos de trabalho, em termos de execução de obra, o equivalente a 2 torres convencionais. Aqui nessa outra torre, por exemplo, aqui na torre 2, a mesma coisa, equivale a 2 torres convencionais. E aqui na torre 3 também me equivale a 2 torres convencionais e mais um detalhe. Aqui na torre 3 realmente ela é separada, a entrada da obra é por aqui, essa aqui é a guarita, tá certo? A entrada do empreendimento é por aqui, ó. Aqui é a guarita, onde eu estou mostrando para você o apontador. Então a entrada do empreendimento é por aqui, o pedestre vem por aqui, se ele for para essa torre, ele tem que saber se ele vai para essa do lado direito ou se é essa do lado esquerdo, porque ela é efetivamente separada, diferente das outras, que quando eu entro, eu tenho aqui uma recepção, mas ela não é fisicamente separada. Eu posso pegar qualquer um desses 3 elevadores e subir para qualquer um dos apartamentos
que estão fazendo U. Aqui é a mesma coisa, eu posso pegar qualquer um dos elevadores e subir para qualquer apartamento. Essa torre não. Essa torre é diferenciada. Ela realmente é separada, de baixo a cima. Então, ou eu pego esses elevadores para vir para o conjunto desse lado, ou eu pego esses elevadores para o conjunto desse outro. Foi assim que foi projetado pelo arquiteto essa torre mais diferenciada. Ok? Bem, e aí vamos entender toda a complexidade desse empreendimento. Além do fato de ter 3 torres, que na verdade valem por 6, né? Então eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. E eu vou ampliar essa área. Aqui nós temos a área comum. Então a área comum eu tenho passeio, acesso de veículos, a guarita, que foi aquele local que eu te mostrei, rampa de acesso ao subsolo, estacionamento. Aí começa, ó. Eu tenho uma área de pérgola, ou seja, uma cobertura horizontal, ela está bem aqui, para fazer um certo sombreamento, né? São vigas de madeira num ambiente aberto. A quadra polivalente, que é essa daqui. Eu tenho ainda quadra de tênis, pista de Cooper, quadra de apoio, praça apoio, uma praça, praça do adolescente, playground, tenda zen, spa, piscina com raia, solarium, ducha e lava-pés, piscina social, deck molhado, piscina infantil, espelho d'água, fonte, outro espelho d'água. Então aqui a gente percebe os espelhos d'água, o que eu chamava lá de parque aquático, porque aqui eu tenho, desse lado é a piscina com raia, com solário, mas aqui eu tenho ainda um deck, toda essa outra parte do complexo aquático aqui, digamos assim, né? Complexo de piscinas e assim por diante. Então você percebe que não é um empreendimento pequeno, é um empreendimento de grande porte, é como se eu estivesse praticamente fazendo quase que um grande shopping center, um aeroporto de pequeno porte, isso equivale a isso. E você entendendo como planejar isso, você está se habilitando a esse tipo de obra e é o que eu desejo. Eu desejo que você desenvolva conhecimentos para competir e participar, assim, de grandes obras no Brasil, quem sabe grandes obras no exterior, porque vai depender do seu interesse, do seu planejamento de carreira. Agora, voltando lá para o empreendimento, nós temos aqui, no térreo, eu tenho o térreo da Torre 1. Então lá eu tenho recepção, boate, espaço mulher, sala de massagem, sala de estudo, salão de jogos, brinquedoteca, kids club e salão de festas. Na Torre 2 eu também tenho a recepção dela, salão gourmet, sala de pilates, varanda com bar, relax, sala de ginástica. E na Torre 3 eu tenho aquelas 2 recepções, lembra que eu mostrei? Fora isso, lá eu tenho home cinema, home office, sala de leitura, ateliê de artes, espaço zen, salão de festa. Ou seja, esse é o tipo de obra que tem porte, né? E que equivale a grandes obras que eu espero que você participe, não só no Brasil, mas quem sabe no exterior. Vai depender do seu plano de carreira, tá certo? Agora imagine uma obra como essa, um aeroporto, um shopping center, um grande complexo médico e assim por diante. Ora, de repente, se quem elaborar o orçamento colocar, por exemplo, a alvenaria, 18, 22 mil metros quadrados. Aí, peraí, mas a alvenaria de que trecho? A alvenaria de que lugar? A alvenaria de que parte? A alvenaria de que pavimento? Em que nível, né? Porque é comum a gente receber obras comerciais e obras de aeroporto, shopping center para trabalhar. Você não chama de térreo, primeiro, segundo, terceiro, né? Você trabalha por nível. Então eu tenho nível, sei lá, no subsolo, menos 6,80, menos 3. No térreo eu chamaria nível mais 0,5, aí eu começo, né? Nível mais 4,5, nível mais 8,5 e assim por diante, tá certo? Então vai depender dos níveis e às vezes eu tenho trechos que tem rampas e eu tenho níveis próximos também, né? Então é mais do que pavimentos, digamos assim, tá ok? Então se o cara me entregou um orçamento dizendo que eu tenho 22 mil metros quadrados de alvenaria para fazer, como é que tu planeja isso? Nós precisamos zonear e já vem a dica 2, a orientação número 2, que é o planejamento, ele tem que casar com o orçamento. Ou seja, na hora que for ser elaborado o orçamento, é importante já pensar no zoneamento antes, para que ele seja orçado dessa forma. Ou a pessoa que vai elaborar o orçamento, ele tente elaborar o mais detalhado possível, porque é mais fácil juntar, é mais fácil unir depois dentro da ideia do zoneamento, do que separar. Tá certo? Então, atenção para essas dicas e vamos voltar para o nosso empreendimento. Como é que nós fizemos nesse empreendimento? Vamos ver esse caso real. Então, se foi útil para você, clica aí no gostei, compartilha com os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade e vamos disseminar esse conhecimento. Ah, e mais,
Se na sua empresa ou na sua obra você está implementando esses conhecimentos e deseja um apoio, sente que pode ter um apoio para acelerar e alcançar melhores resultados, seja melhores resultados para garantir o prazo, garantir o custo ou aumentar a lucratividade, então entre em contato e vamos juntos alavancar esses resultados da sua empresa, da sua obra. E continue aproveitando os conteúdos que temos aí no nosso canal do YouTube e no Instagram. Grande abraço!